abençoe todo mundo. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Cada um que está assistindo e tem compartilhado, curtido o nosso canal. Obrigado mesmo. Se inscreva no nosso canal, tá? Não se esqueça e continue curtindo aí. Vou fazer um vídeo diferente hoje, pegar um pedacinho da praia. Aqui é Piedade, né? Piedade indo a caminho de Boa Viagem. Verão já começou, tá valendo. Na verdade a temporada do verão aqui começa em setembro, né? Então vai de setembro até abril mais ou menos. Acabei de chegar de viagem e meditando um pouco alguns lugares que a gente tem ido ministrar e compartilhando sobre o Evangelho do Reino de Deus, o propósito eterno de Deus, pensando um pouco sobre a vida cristã. O que é vida cristã? Já está falando, né? A frase vida cristã é uma vida em Cristo, né? Você pode, como muitos dizem, ir na igreja, você pode ter uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em casa, no Salmo 23, no Salmo 91, deixar ela aberta na estante de casa. Mas não é só isso que te faz um cristão, de ter essa vida cristã. Na verdade, essa vida em Cristo, Jesus dá uma dica muito importante nos evangelhos, para ser mais preciso, no evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, chamado do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus chama os discípulos para instruir os discípulos, né? E a multidão se aproxima e ele começa a trazer um ensino. Que na verdade foi esse ensino a base da vida dos nossos irmãos lá na igreja em Atos. Quando Atos capítulo 2 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era essa a base da doutrina dos apóstolos, desse sermão. E ele conclui o Sermão do Monte em Mateus capítulo 7, no versículo 24 até o 27. Ele vai dizendo assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, os rios deram com ímpeto contra aquela casa, sopraram os ventos e ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha, ou seja, foi bem construída. E ele vai concluindo dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, né, negligencia, é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Também caíram as chuvas, os rios deram contra aquela casa, os ventos sopraram e ela caiu, e grande foi a sua queda, né? Na verdade, essa casa somos nós, que Jesus está falando. A rocha é Ele mesmo. E essas adversidades, as chuvas, os rios, os ventos que batem contra a casa, são na verdade, essas intempéries, são adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. São perdas significativas, decepções, situações difíceis, né? Adversidades que todo mundo passa, sendo cristão ou não, todo mundo passa por adversidade, seja ele um pastor, seja ele um homem de Deus, um discípulo, um novo convertido, alguém que não é convertido, não conhece, não tem, né, assim, uma experiência com o Evangelho ainda. Não importa, todo mundo passa por problema e por adversidade. O que nos garante uma vida estável, né? Estável, na verdade, é a prática da palavra. O que nos torna um cristão, essa vida cristã aí que eu quero, esse ponto que eu quero chegar, de ter mesmo, de ser um cristão, é a prática da palavra, não só de sermos ouvintes. Se você perguntar para as pessoas na rua aqui, parar na praia e dizer: você acredita em Deus? Lógico, a maioria das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Vão professar e vão dizer a sua religião.
Mas você é um cristão, você lê a Bíblia e você pratica as palavras de Jesus? Isso na verdade é uma vida cristã. É ter a vida em Cristo, em obediência, em submissão ao governo de Deus. De ter recebido Jesus não somente como Salvador da nossa vida, mas como Senhor da nossa vida. O apóstolo Paulo fala que se com o coração, crer e com a boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Muitos têm uma experiência com Jesus como Salvador, mas não basta. Precisamos conhecer Jesus como Senhor da nossa vida. E isso acontece através da prática da palavra. Ok? Só para meditar, depois você leia lá Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Pensa um pouco sobre isso. E medita um pouco sobre a vida cristã, uma vida em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua família. Leia a Bíblia, não apenas por conhecimento, mas leia para conhecer Jesus e praticar as suas palavras. Beleza? Um abraço, valeu, curta aí e se inscreva.